Amém? Eu gostaria de saudar vocês com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite a você que está na sua casa hoje. Vamos dar início a mais um culto de ensino bíblico. Vamos iniciar com uma oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor fez nas nossas vidas. Deus, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, Pai. Muito obrigado, Deus, pela nossa saúde. Muito obrigado por sempre ter nos guardado, Pai. E por sempre ter ouvido as nossas súplicas, Deus. Deus abençoe, Deus, mais um culto, Pai, em louvor a Ti, Pai. Mais um culto em que nós aprenderemos mais de Ti, Deus. Mais um culto nós teremos essa oportunidade grandiosa, Deus. Deus, que toda a nossa atenção, Pai, nessa noite venha a ser voltada, Pai, a este culto, a esta live, Deus. Que o Senhor venha aí à casa de cada um que está nos assistindo essa noite e que venha a ficar com Ele ao longo de toda a live, louvando e cultuando ao Senhor, Pai, ao Teu nome. Deus, eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, assim que eu te peço, já te agradeço. Amém. Eu já gostaria de passar a oportunidade para o Ministério Moriá, amém? Que vai louvar uns louvores. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você que está aí na sua casa, né? Continue adorando ao Senhor e engrandecendo o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir a voz do teu clamor, para ouvir, né, o teu pedido de oração, o teu pedido, o teu clamor. Então, nessa noite, escute esses louvores e feche os seus olhos, né? Medite no que a letra do louvor fala ao teu coração, né? Medita nas palavras que vão ser faladas aqui esta noite. Se liga com o Senhor, continua adorando ao Senhor na sua casa, porque nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então renda graças ao nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glorifique esse Deus. Aleluia, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Aleluia, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Jesus. Aleluia, Jesus. Diga para o Senhor que Ele é o teu respirar. Aleluia. Que nós não somos nada diante da presença do Senhor. Clame ao Senhor nesta noite. Aleluia, Deus. Os ouvidos do Senhor, Ele está abertos para ouvir a voz do teu clamor. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a voz do teu clamor. Então clama ao Senhor nesta noite, porque Ele atenderá o teu pedido de oração. Aleluia, Deus. Continue em adoração ao Senhor conosco. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Já. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus,
por esse momento, Senhor, na tua presença, Jesus. Que o Senhor possa receber, Senhor, cada louvor nessa noite, Pai. Que os teus filhos possam ser visitados, Senhor, com a tua presença nessa noite. E que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações neste lugar. Pois é assim que nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saudar os irmãos que estão nos assistindo na live, os irmãos que estão lá no Potira, os irmãos aqui do Arianópolis, os irmãos que estão lá no Araturi, os irmãos que estão lá em Itapipoca, os irmãos que estão no Metrópolis 5. Gostaria de saudar todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos agora para o momento da devocional. Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34. Você que está com a sua Bíblia aí perto de você, você abre a Bíblia no capítulo 34 do livro de Salmos. Amém. Diz assim, Salmos capítulo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Irmãos, nós somos feitos para louvor dele. Nós fomos feitos para louvar ao Senhor. Quando Davi fala que louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, Davi nos dá um exemplo de que em todo tempo é tempo oportuno para louvar ao Senhor. Em todo tempo, de qualquer lugar, mesmo na aflição, mesmo na angústia, todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Ele fala um pouco mais na frente, no versículo 4, ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mesmo Davi aflito, ele buscou ao Senhor. Mesmo Davi com medo, ele louvava e buscava ao Senhor. Buscando ao Senhor, o Senhor o respondeu. Como Jesus fala nos evangelhos, ele diz que pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Ao buscar o Senhor, nós podemos lançar sobre ele todos os nossos temores, todos os nossos medos, todas as nossas angústias, tudo que está afligindo a nossa alma. Porque ele, como diz aqui no verso 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está atento ao nosso clamor, está atento às nossas súplicas. Sempre que nós conversarmos com Deus sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, nós temos que ter em mente que Ele está nos escutando e Ele vai nos responder e vai nos livrar desses temores. Esse louvor que as meninas cantaram agora no final, porque Ele vive, nos diz que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos se livrar, deixar para trás os nossos temores e crer no amanhã de Deus, no amanhã que Ele tem para nós. Nós podemos manter viva dentro de nós essa esperança, a esperança de que Ele vive e de que um dia Ele vai voltar e vai cumprir em nós todas as promessas que Ele tem. Eu já gostaria de passar novamente a oportunidade para o Ministério Moriá. Amém? Jesus. Cante conosco, você que está aí na sua casa. Louve o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar,
Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia, Jesus. Olha o que Deus fala para você agora. Aleluia, Jesus. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã. Então receba abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O Senhor, Ele cuida da tua vida. Então descansa nos braços dele. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Amém. Eu gostaria desde já de mandar um abraço para a tia Fafá, que está nos... Toda live ela está nos assistindo. Um abraço, tia, e a paz do Senhor. Um abraço também para minha tia Vanessa, que também está nos assistindo hoje, está nos acompanhando essa noite. E como foi dito na devocional, o Senhor cuida da gente, o Senhor está sempre de olho na gente, sempre com esse cuidado todo especial conosco. Eu gostaria desde já de chamar o pastor Carlos Barroso. Ele vai trazer a palavra nessa noite, amém? Gostaria desde já de passar para ele e de agradecer essa rica oportunidade. Glória a Jesus. Eu também quero nessa noite cumprimentar você que está aí em casa com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor, mais uma vez para cultuar o nome dEle.
E eu estou muito feliz hoje por tudo isso que Deus já tem feito sobre a nossa vida, por tudo isso que Ele tem realizado no nosso meio. Apesar de nós estarmos na quarentena, nós estarmos nesse tempo de isolamento, lockdown, né, como tem sido dito aí em todos os lugares, eu quero te dizer uma coisa: Ele tem cuidado de mim e de você. Ele cuida da nossa vida, Ele cuida dos nossos, Ele cuida de tudo aquilo que nos pertence. Não tem faltado um dia na minha e na sua vida que Deus não tenha expressado o seu cuidado, o seu amor e o seu carinho sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, é motivo de alegria nós estarmos mais uma vez a cultuar a esse Deus, a bendizer, a exaltar esse Deus que é tão glorioso sobre nós. Amém? Então, se nós já sentimos Deus nessa noite através do louvor, eu queria te convidar nessa noite para continuar recebendo de Deus sobre a tua vida, mas agora através da palavra de Deus, através da revelação de Deus que está escrita, que é a sua palavra. Nós hoje estamos no culto de doutrina, nesse culto online, é culto de doutrina, e nós estamos falando esse ano todo, falando sobre uma razão, uma revelação, que é sobre organizar a nossa vida espiritual. Todas as quintas-feiras nós estamos falando sobre isso, até que o Espírito Santo nos dê outro direcionamento, para que assim a gente possa estar dividindo com os irmãos. Mas enquanto Ele não nos dá outro direcionamento, nós estamos falando sobre isso, organizar a vida espiritual. E eu quero pedir para você nessa noite que está em casa, vim comigo hoje no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 22, capítulo de número 22 e verso de número 39, é o texto que nós vamos nessa noite meditar, para que assim Deus possa edificar as nossas vidas, no nome de Jesus. Manda um abraço para toda a igreja, manda um abraço para os irmãos que não fazem parte dessa igreja, mas que estão também aí na live. Também quero mandar um abraço para você nessa noite. Alguns familiares meus estão nessa live também, né? A minha cunhada Vanessa, um abraço aí para você. Manda um abraço aí também no meu irmão Filipão, minha tia Fafá, que não tem faltado, os meus familiares. Eu fico muito feliz por tudo isso, por todos os irmãos que estão aqui, aqui em Caucaia, Fortaleza, Itapipoca, enfim, irmãos, a todos nessa noite. Lucas capítulo de número 22, verso de número 39, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque estamos aqui, estamos de pé, Senhor, por essa oportunidade que temos, Pai, de receber a Tua palavra nessa noite. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, ministra sobre a nossa vida. Nós te damos liberdade nessa noite, Pai, para falar o mais profundo do nosso ser e mudar a nossa vida, transformar a nossa trajetória. Meu Deus, que nessa noite o Senhor venha com graça, com unção sobre a nossa vida, Senhor, e nos traga uma compreensão, Pai amado, nessa noite, meu Senhor, acerca de Ti, acerca da Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Fica conosco nessa noite, nos abençoa, pois é assim que te oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Falando sobre organizar a vida espiritual, eu quero usar esse texto aqui,
que tem por tema, o texto tem por título, Jesus no Getsêmani. É uma leitura conhecida, esse momento que Jesus vai para esse lugar e ele vai se deter à oração. É um momento difícil, é um momento na história que é um divisor de águas. E nessa hora os nossos olhares estão olhando para esse texto, irmãos. E Deus tem tanto a falar ao meu e ao teu coração. Deus tem tanta coisa para dizer nessa noite, irmãos, para mim e para a sua vida. Por isso eu quero pedir a sua atenção. Eu quero pedir nessa hora 1 minuto aí, um pouquinho só da sua atenção, e deixar Deus falar ao teu coração nessa noite. No nome de Jesus, eu quero dizer nessa noite que a vida espiritual organizada nos tira da tentação. Uma vida espiritual organizada, irmãos, ela nos tira do meio da tentação, no meio desse problema, no meio dessa angústia. Nós olhando para esse texto, nós vamos ver esse momento em que Jesus está dentro desses parâmetros, está a ponto de passar para um estágio final da sua caminhada nessa terra. E em meio a esse momento, Jesus passa por uma hora muito difícil da sua vida. Uma hora muito difícil desse momento. No verso de número 40, diz que chegando ao lugar, Jesus lhe disse aos discípulos: orai, para que não entreis em tentação. E quem tem uma vida espiritual organizada, ele está sempre buscando estar longe desse momento da tentação. Quem tem uma vida espiritual organizada, irmão, ele vive livre desse momento de opressão da tentação. E eu quero ser muito esclarecedor com você nessa noite. Eu quero falar sobre essa questão dessa vida que está organizada no Senhor, espiritualmente falando, que vai nos fortalecer para essa hora, a hora da tentação. Haja vista que os nossos dias são difíceis, complicados, cheios de incertezas, e é muito importante que a nossa vida espiritual esteja organizada nessa hora, para que assim a gente não venha sucumbir, para que assim a gente não venha desfalecer, para que assim a gente não venha tomar outro rumo, ou quem sabe pensar em sair do caminho, para que a gente fique no caminho e olhando somente para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Mas o que seria um conceito de tentação? Só para a gente entender nessa noite. Um conceito de tentação que eu encontro no dicionário é impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável para a nossa vida. Eu sei que tem muitas outras definições, escolhi essa hoje para dividir com você. Esse impulso para essa prática de uma coisa censurável ou algo que não é recomendável para a nossa vida. A tentação ela vai andar dentro desses parâmetros a nossa vida, para que venha a nos desanimar, para nos tirar do centro da vontade divina, para nos tirar do foco do Senhor Jesus. Tem alguns textos na Bíblia, eu quero dividir hoje com você de forma bem prática nessa noite. 1 Coríntios capítulo de número 10, verso de número 13, diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Já quero soltar uma batata quente na sua mão nessa noite, viu? Você que veio para o culto de doutrina, aguenta aí. Isso aí que você está achando que não aguenta, isso aí que você está achando que não pode suportar, na verdade é do tanto que você aguenta. A palavra de Deus é quem diz, e não eu, que Deus ele é justo nessa hora e só permite o tanto que eu e você aguentamos. Eu já escutei muitas pessoas dizerem: mas eu não consigo me livrar desse momento da tentação. Eu não consigo me livrar dessa hora que me prende, dessa hora que me escraviza. Querido, olha para a Bíblia nessa noite. 1 Coríntios 10, 13.
Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além daquilo que você aguenta. Deus é contigo nessa hora, está cuidando de você nessa hora, e Ele está revelando isso para você, sabe para quê? Para que você entenda dentro do seu interior, da sua mente, que você pode sim, no nome de Jesus. A Bíblia diz que nós não somos só vencedores, não. A Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero te dar mais uma razão nessa noite. Tiago, capítulo de número 1 e verso de número 2 diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias, na minha tradução está dizendo provações, mas em algumas outras traduções diz tentações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra provação nessa hora, em algumas traduções, vai se traduzir por tentação, vai se difundir uma na outra, vai trazer o mesmo sentido. O que Tiago está dizendo é: Deus está trabalhando a minha e a sua vida. Deus está permitindo situações ao nosso redor, para que eu e você possamos entender, que nós possamos superar isso agora em Cristo Jesus. E isso tem uma finalidade, isso tem um olhar de Deus na minha e na sua vida. Qual é? É nos tornarmos um dia perfeito, em falta alguma diante de Deus. Por isso, eu julgo nessa noite ser possível organizar a nossa vida espiritual, a ponto de que essa tentação nunca mais ela venha prevalecer sobre a nossa vida, a ponto de nos envergonhar. Pastor, se isso é possível, se isso que o senhor está falando é verdade, é possível, como fazer para a gente vencer a tentação em meio a tudo isso que nós vivemos? Eu encontrei pelo menos 2 motivos nessa noite para tratar com você nesse texto que nós lemos de Lucas, capítulo 22, 39. E eu só vou falar esses 2 nessa noite. A live ela é cruel com as nossas vidas, né? Ela tem uma hora para terminar, e eu preciso ser bem objetivo nessa noite, para que eu possa transmitir o que Deus falou ao meu coração. Portanto, eu quero falar sobre 2 coisas nessa noite, para que a gente possa entender a revelação de Deus, e assim a gente possa vencer as tentações do nosso dia, dentro de uma vida espiritual organizada. A primeira delas é no verso de número 40 e 41, lê comigo. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Primeira nessa noite para nossas vidas, para ter uma vida espiritual organizada, que nos livre da tentação, é também preciso ter uma vida de oração. Como é que você quer vencer as tentações, irmão, se você não ora? Como é que você quer vencer as provações dessa vida, se você não tem tempo com Deus de oração? Uma vida espiritualmente organizada, ela começa na oração. Ela começa nessa hora em que o Senhor, ou que eu e você dobramos os joelhos e ouvimos o Pai. Quando Jesus esteve nessa terra, Jesus falou sermões assim tremendos, coisas profundas. Falou dos céus e também falou do inferno. Sermões que chamaram as pessoas para perto. Mas no capítulo 11 de Lucas, os discípulos, olhando isso tudo que Jesus tinha feito, eles olham para Jesus vindo da oração, e eles olham para Jesus e dizem exatamente o seguinte: Senhor, nos ensina a orar. Por que os discípulos não olharam para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a pregar? Porque eles tinham visto Jesus falando sobre tantas coisas. Uma vez eles olham para Jesus e dizem: olha, Jesus, nós não podemos ir para canto nenhum, porque só em Ti nós encontramos as palavras de salvação e de vida eterna. Para onde nós iremos? Mas nessa hora eles olham para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar. Talvez se fosse no nosso tempo, né?
eles olhassem e dissessem: Senhor, nos ensina a pregar, porque orar a gente perde tempo. Mas os discípulos entenderam uma coisa, que quando Jesus vinha da oração, ele voltava, irmãos, diferente. Quando Jesus vinha desse momento com Deus, com o momento do Pai, ele voltava diferente para começar o cotidiano. Ele voltava diferente para enfrentar os problemas. Ele voltava diferente para começar a entender a razão dele estar aqui nessa terra. Ele voltava diferente, irmãos, e quando ele voltava, os milagres aconteciam. Sabe, irmãos, as maravilhas estavam através da vida dele. E os discípulos então entenderam isso e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Por que a gente não quer mais orar hoje? Por que a gente não quer mais orar nos nossos dias? Na oração, nós recebemos direção de Deus. Capítulo 3 de Marcos, verso de número 13, se não me falha a memória. Jesus subiu no monte, e quando ele veio desse momento da oração que ele estava lá, ele olhou para um time de pessoas que o mundo não acreditou, e ele olhou para aqueles homens cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de limitações, e quando ele veio desse momento de oração, ele escolheu alguns ali discípulos para fazerem uma obra nessa terra. Alguns questionaram a escolha de Jesus, mas ele estava vindo da oração, e vindo da oração ele sabia o que estava fazendo. Você quer saber o que você vai fazer com os seus problemas? Vai para a oração, que Deus vai dizer como é que eles são resolvidos. Vai para a oração, que Deus vai te dar um direcionamento. Sabe de uma coisa? Quando eu e você estamos na oração, nós somos fortalecidos pela presença dEle, queridos. A gente se detém a tantos momentos, a gente se detém a tantas circunstâncias que não edificam. Por que não se deter na oração? Porque oração é falar com o Pai e escutar o que Ele tem para nós. Uma vida espiritual organizada, ela começa na oração. E quanto mais oramos, mais estamos perto de Deus. Tiago vai dizer que chegai-vos a mim, e o diabo vai fugir de vós. Quanto mais perto de Deus, mais o diabo corre de você. Aleluia. Sabe o que é oração? É o lugar que vencemos as nossas batalhas. Não é na força do seu braço. Você é cristão, meu irmão. Você é cristã, minha irmã. É na oração que você vai vencer essa luta. É na oração que você vai vencer esse problema conjugal. É na oração que você vai vencer esse problema dos seus filhos. É na oração que você vai vencer os seus problemas pessoais. Não é na força do braço. Quando você ora, Deus batalha ao teu favor. Você entendeu isso aí agora? Você entendeu isso na sua vida? Que você não precisa mover o seu braço com força para resolver os seus problemas. Ore e deixe o Pai entrar com a providência devida para a sua vida. Por diversas vezes nós encontramos Jesus orando na Bíblia e recebendo do Pai conforto, graça, unção para vencer os problemas diários, irmãos, que eles tinham. Mas nós estamos na quarentena agora. Deixa eu fazer um contraponto agora nos nossos dias. Você tem orado nessa quarentena? Porque agora você tem tempo de sobra, né? Porque a única coisa que a gente dizia quando estava trabalhando, quando tudo estava normal, era que a gente não tinha tempo. Mas agora a gente tem tempo. Um irmão disse para mim: pastor, eu não estou mais aguentando. Por quê? Porque está dando um calo nas minhas costas, só deitado agora. A gente tem tempo agora para orar. Você está orando na quarentena? Ao invés de se deter às notícias da pandemia, seria melhor se deter em notícias do céu em meio à oração. Ao invés de você ficar olhando para os jornais aí, irmãos, contabilizando quantas pessoas já morreram, quantas pessoas estão se recuperando, ao invés de você estar vendo essas notícias da política agora, ao invés de você estar vendo tudo isso aí, irmãos, que não te traz edificação nenhuma, seria muito melhor se você estivesse orando. Seria muito melhor se você estivesse ouvindo a Deus. Um grande homem na história, um grande teólogo que fez assim uma história muito linda nos seus dias, Charles Haddon Spurgeon, ele disse o seguinte: é melhor orar 10 minutos do que passar um ano murmurando. Tem gente que passa o tempo todo murmurando das coisas que não deram certo na sua vida.
experimente orar pelo menos 10 minutos. Experimente parar e ouvir Deus pelo menos 10 minutos da sua vida. E isso vai te trazer paz. Em meio a esse momento que Jesus está no Getsêmani, no verso de número 44, acompanhe comigo na sua Bíblia. A Bíblia diz exatamente o seguinte, o texto diz que, estando em agonia, orava mais intensamente. Que momento difícil, irmão. A Bíblia diz que, estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Negócio complicado, né? Pastor, é possível uma pessoa suar gotas de sangue? É um caso raro, é uma situação muito rara, mas acontece isso. Isso se dá o nome de hematidrose. A hematidrose é algo que acontece que em meio às veias que tem nessa parte debaixo das células, de umas células, eu rompi agora o nome, as células, eles rompem as veias capilares debaixo das células, e nessa hora que as veias se rompem, o suor ele se mistura com o sangue, e nessa hora que o suor se mistura com o sangue, ele expele os dois juntos nessa hora. E isso vai acontecer por quê? Por conta de um momento de muito estresse, desgaste mental e físico também. E deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Jesus estava em agonia. E nesse momento da agonia que Jesus está vivendo, ele tem esse processo. E ele começa a suar sangue. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. E quando eu parei nessa hora, sabe o que é que eu vi? Eu vi uma coisa, irmãos, que vai vir como algo muito, muito pesado sobre a nossa vida. Alguém que está vivendo um estresse demais, alguém que está vivendo um peso sobre a sua vida, um desgaste muito grande, ele está orando, ele está buscando. A pergunta que não quer calar para nós nessa noite é: você acha justo, enquanto o líder está orando, a ponto de suar sangue, ele encontrar você dormindo? Você acha justo, irmãos, enquanto tem líderes nesse tempo da quarentena, orando pela sua vida, orando pela igreja, orando pelos seus problemas, orando pelas dificuldades que você está vivendo, e orando pelos problemas deles também, o estresse, o desgaste emocional, sabe, irmãos, a ponto quem sabe de suar sangue, não sei. E você em casa dormindo? Você acha isso justo? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos organizar a nossa vida. Organize a sua vida, varão. Organize a sua vida, varoa. E vamos orar todos juntos. Como é que você quer viver? Você quer vencer essa tentação que está nos rodeando nessa hora? Como é que você quer vencer essa tentação, querido, que está ao nosso redor agora, de querer nos tentar a desistir, a nos desanimar, a esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida? Sabe qual é o caminho para você organizar esse negócio? É na oração. Volta lá, constrói o altar de novo, coloca em ordem e vai buscar o teu Deus, querido. Portanto, se você quer organizar a sua vida espiritual, primeiro, tenha uma vida de oração. Não espere só pelo líder não, viu? Coitado dele. Já ora pelos problemas dele, pela família dele, também ora pelos seus. Ore também. Não seja encontrado como os discípulos dormindo de tristeza, mas seja encontrado como alguém que está orando. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Segundo lugar, no verso de número 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo,
não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aleluia. Aquele que busca organizar a vida espiritual tem que permitir a vontade de Deus em sua vida. Você quer ter uma vida espiritualmente organizada, direitinho? Então deixe a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vida. Momento difícil, momento complicado, Jesus vai entregando, está se preparando para entregar a sua vida, por conta de uma porção de gente aí, de todo mundo que é pecador. Ele não tem pecado, mas ele vai se fazer maldito no madeiro, por causa do pecado de todos. E nessa hora, ele está dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas em contrapartida, ele completa dizendo: contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. O negócio complicado, né? Porque o ser humano, ele é cheio de vontades. O ser humano ele é cheio de quereres, né? Que muitas vezes não comunga com a vontade de Deus. Romanos capítulo de número 2 diz o seguinte, 12, verso 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus? Como é que ela é? Ela é boa, agradável e perfeita. O que é que você não quer então? Por que nós não queremos muitas vezes a vontade de Deus? Nós só queremos a nossa, que é caída. Nós só queremos a nossa, que busca satisfazer os desejos da carne, ao invés de queremos a vontade de Deus, que é boa, irmãos. É a Bíblia que diz, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus trava uma batalha contra a nossa vontade. É uma batalha contínua. É uma batalha contínua da vontade de Deus sobre a nossa. Porque, diga-se de passagem, muitas pessoas que estão na igreja não entenderam que agora que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós somos os servos, é Ele quem manda, é Ele quem dá as ordens. Em contrapartida, muitas vezes nós se encontramos como rebeldes. Deus está dizendo: faça isso, e nós não fazemos porque queremos fazer a nossa vontade, não a dele. E a gente trava essa batalha contra a vontade de Deus e a nossa. Eu vi algumas frases falando sobre essa questão, dessa batalha, dessa luta, da vontade de Deus e da nossa vontade. Escuta aí a primeira. O difícil não é descobrir a vontade de Deus para nossas vidas, mas sim negar a nossa vontade para fazer a vontade dele. Você pensava que era difícil descobrir a vontade dele? Não é não. Difícil é a gente deixar a nossa para viver a dele. Isso aí que é difícil. Quando eu estava refletindo sobre esse texto hoje pela manhã aqui na igreja, eu me lembrei de tanta coisa, irmão. Eu me lembrei de tantas circunstâncias. Eu me lembrei que antes de ser consagrado a pastor, eu neguei isso 2, 3 vezes. Disse que não queria a vontade de Deus para a minha vida na igreja. E eu disse: não é tempo, não é hora, não quero isso agora. E eu depois percebi o quanto tempo eu perdido dentro das minhas vontades, perdido dentro dos meus quereres, ao invés de ter aceitado a vontade de Deus há muito tempo na minha vida. Mateus capítulo 6 e verso 10, o texto vai dizer que: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por que a gente tem tanta dificuldade, hein? Por que a gente não está tão desprendido assim para fazer a vontade dele nessa terra? Só queremos fazer a nossa, e queremos que tudo vá bem, queremos que tudo saia direitinho, mas nós queremos fazer a nossa vontade, não a de Deus. E como sair direito se não é a vontade de Deus? Como sair certo, como sair correto se não é a vontade de Deus para as nossas vidas? O menino do relógio já chegou aqui me avisando. Misericórdia.
Qualquer dia eu vou gravar uma live sozinho, não estou nem aí. Não tem ninguém para me avisar. Por que, irmão, que a gente milita tanto contra isso? A vontade de Deus, a Bíblia diz, é boa, agradável e perfeita. E a gente só quer a nossa, que é imperfeita, que nos traz tristeza, que é má para a nossa vida, que nos machuca. Tem outra frase para você nessa noite, de um grande escritor, um grande homem de Deus. Ele disse o seguinte: a primeiro momento, a vontade de Deus pode não ser bem compreendida, porém, ela traça o caminho que te leva a estar em paz. Quem escreveu isso foi o pastor Carlos Barroso, grande homem de Deus. A gente não pode mais militar contra essa vontade, irmão. A gente não pode mais estar nessa batalha, nessa luta. O tempo está passando. Deus quer nos trazer paz, quer nos trazer alegria, quer organizar a nossa vida. E Ele quer organizar a nossa vida dentro desses parâmetros. E a gente tem que parar de lutar. A gente tem que vir para a oração. A gente tem que entender que a vontade de Deus, juntamente com a oração, vai organizar a nossa vida espiritual. E a tentação não vai ter vez sobre nós. Pastor, a tentação vai acabar? Vai nada. Só vai acabar quando a gente for assunto ao céu. Mas se eu estiver em oração, e se eu estiver recebendo a vontade de Deus para a minha vida, ela vai vir, vai bater e não vai encontrar lugar na minha vida, porque a minha vida vai estar preenchida com a presença dEle, vai estar transbordando com o Espírito Santo. A ideia de estar cheio do Espírito Santo é não ter mais espaço para nada, só para Ele, para Ele, para Ele e para Ele na nossa vida. Enquanto você estiver dando espaço à sua vontade, Deus não vai ser em primeiro lugar na sua vida. Portanto, organize a sua vida espiritual, vaso, e vem desfrutar do melhor de Deus nesses dias, nessa terra. Pastor, eu posso desfrutar do melhor de Deus na quarentena, nesse momento de aflição? É lógico. Esteja orando, receba a vontade de Deus nesses dias para a sua vida, e você vai descobrir coisas grandes nessa quarentena sobre você. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa ter falado ao teu coração, assim como falou no meu nessa manhã. E assim então eu e você possamos estar mais organizados na nossa vida espiritual. Amém? Deixa eu orar pela sua vida nessa hora. Ore comigo nessa noite. Se for necessário nessa noite, peça perdão a Deus. Se for necessário nessa noite, se reconcilia com Ele aí na tua casa. Aleluia. Ele está aqui, também está aí. Ele é Deus de perto e Deus de longe nessa hora, no nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, nessa noite, Pai. Meu Deus, porque o Senhor é bom. E mais uma vez revelou a sua vontade através das Escrituras sobre nós. Meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, organiza a nossa vida através do teu Espírito. Meu Deus, nos deixa percorrer a tua palavra, Senhor, a ponto dela mudar a nossa vida. E a gente experimentar, meu Senhor, dessa renovação de entendimento, Pai, que nos traz paz em meio ao caos, que nos traz paz em meio, meu Senhor, a essa pandemia, Senhor, que estamos vivendo. Queremos viver a tua vontade e uma vida espiritual organizada, Senhor, em meio à oração, Senhor. Por favor, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, nessa hora. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes não conseguimos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Mas queremos te dizer nessa noite que o Senhor tem liberdade de trabalhar sobre a nossa vida. No nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas vidas nessa noite. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, Pai, no nome de Jesus. Pois é assim que eu te oro nessa noite, Pai. É assim que eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Nessa noite, eu quero ministrar a bênção sobre a sua vida nessa hora. Você que está aí na sua casa nessa hora aí, estende a mão para o céu nessa noite. Você e sua família nessa hora, no nome de Jesus, deixa eu te abençoar. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão, nesse final de semana. Que a graça de Deus não falte na sua vida e na sua família. Que a provisão de Deus esteja sempre aí no seu lar, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.